os desafios da vida em comunidade. Tudo que a gente falar aqui, você pode aplicar em todo tipo de rodas de relacionamento. E isso foi o que nós falamos na primeira semana, que a gente precisa, né, em primeiro lugar, focar naquilo que nos une, no propósito maior que nos une, e entender as diferenças como formas de complementar a obra, complementar o relacionamento, e não como disputa, né, ou como concorrência um com o outro. Depois a gente falou muito, semana passada a gente falou muito sobre a questão de, ao invés de criticar, incentivar. Elogie mais e critique menos, no sentido de que nós precisamos focar naquilo que está ok, focar na solução do problema e criticar menos, reclamar menos, sermos mais ativos naquilo que a gente precisa, naquilo que precisa realmente ser feito, ao invés de ficar focando no problema, na situação negativa que possa estar acontecendo, porque as situações negativas vão acontecer. E hoje nós vamos falar sobre você colocar em prática, sobre nós colocarmos em prática os métodos de Deus para resolver os conflitos e não os nossos. Por que eu tô rindo? Gente, porque coisa fácil é a gente querer resolver as coisas do nosso jeito. Coisa fácil é a gente querer resolver as coisas do nosso jeito. Coisa comum é a gente querer resolver as coisas do nosso jeito. Mas, para que nós vivamos em comunidade, para viver num corpo, aliás, num corpo não, para viver como corpo de Cristo, ou seja, entendendo que eu sou parte do corpo de Cristo, que eu sou um pedacinho, eu sou a unha, ou eu sou o dedo, ou eu sou o pé, mas eu sou um pedacinho de um corpo. Eu tenho que entender também que existe uma cabeça e que o comando vem da cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, e ele e se eu digo que sou parte do corpo de Cristo, que entreguei a minha vida para Cristo, então eu preciso colocar em prática os métodos de Deus para resolver os conflitos e não os meus métodos. Não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que o fulano acha, não é o que vai agradar mais, não. É aquilo que Deus estabeleceu para resolver conflitos. E olha que interessante, se eu preciso usar os métodos de Deus para resolver conflitos, significa que os conflitos vão existir. Nós temos falado isso desde o primeiro dia, que os conflitos, para quem está querendo viver, né, em comunidade, querendo viver dentro de uma igreja local, envolvido numa igreja local, tem que saber que os conflitos vão existir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então, não é o saudável, não é a ausência de conflitos, mas é saber ter inteligência emocional, que é o que a gente fala, ter sabedoria do Espírito Santo, ter entendimento da palavra de Deus para nós, então, resolvermos os conflitos que vão existir da melhor maneira. Então, vamos começar por uma coisa que é assim, acontece muito na vida em comunidade, dentro das igrejas, tá bom? Dentro das igrejas. E antes de eu falar disso, eu quero ler Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, tudo isso aqui muitas vezes acontece dentro da igreja. Mas como assim dentro da igreja? É
crente e tá fofocando, é crente e maquinou mal contra o outro, é crente e falou uma mentira, é crente e é orgulhoso, é crente e semeou discórdia entre o irmão. Pois é, Deus detesta essas coisas, mas isso não impede que elas aconteçam dentro da igreja. Por quê? Primeiro, porque a igreja é um hospital. As pessoas, Jesus mesmo falou, né? Eu não vim para os sãos, para os perfeitos, para os curados. O médico vem para os doentes. Então, a igreja é o lugar que vai receber todo tipo de pessoas com todo tipo de problema. E aquela velha história, né? Depois, dentro da igreja, a igreja precisa estar saudável, os que já estão lá, para que, então, as pessoas que chegam cheias de coisas, cheias de problemas, sejam curadas, sejam transformadas, sejam restauradas e amadureçam, cresçam. Mas, gente, se tem uma coisa que acontece, não só em igreja, né? Em qualquer lugar onde tem um pouquinho mais de pessoas, é a tal da conversinha, é a tal da fofoca, que está muito relacionada aos outros dois temas que nós já falamos nas semanas anteriores. Então, assim, olha que coisa interessante. Se você quer saber se você é um fofoqueiro, porque às vezes a gente tem o hábito, né? O hábito ou a crença, né, estabelecida de que fofoqueiro é aquele que sai falando assim, né, aleatoriamente para todo mundo, qualquer coisa e tal, dando com a língua nos dentes. Mas se você quer saber se você é fofoqueiro ou se você já fez fofoca, olha que interessante essa frase. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e você nem é parte da solução. Olha aí. Se você transmite uma informação onde você não é parte do problema, ou seja, não é uma história sua, não é algo seu, e você também não é parte da solução daquilo que você vai falar. Se você não é parte do problema, ou seja, se você não está pedindo ajuda para você, ou se você não é parte da solução e você está transmitindo essa informação, você está fazendo ou você fez uma fofoca. E aí, gente, que confusão que a fofoca causa dentro da igreja. E a fofoca não é só contar uma história do outro, sabe? Contar uma coisa que era um segredo. Não, a fofoca é essa lamúria, essa conversinha, esse disse-me-disse, essa coisa do ai, não concordei, ai, eu achei que não sei o quê. Aí você acha que não sei o quê e não fala com quem devia, fica falando ali, fazendo aqueles comentáriozinhos, sabe? Então, esse é o tipo de coisa, por que eu comecei falando disso para falar que nós precisamos praticar os métodos de Deus para resolver os conflitos. Porque se a gente for para Mateus capítulo 18, que nós vamos ler já, é totalmente diferente a forma de Deus trabalhar. É totalmente diferente a forma de Deus solicitar de nós um comportamento, o comportamento adequado para resolver conflitos, adequado à maneira de Deus, à forma de Deus, aos valores de Deus, né, aos princípios divinos. Nós falamos um mês inteiro também já aqui esse ano sobre princípios divinos. É totalmente diferente do que essa de, sabe aquela coisa? Tô te contando só para você orar, só para a gente orar. Meu irmão, mentira. Esse negócio do contando só para orar é mentira. É fofoca pura. É pura fofoca. É transmitir uma informação onde você não está sendo parte, você não faz parte do problema, o negócio não é com você e você não está sendo parte da solução. Então, ore. Ah, então, mas então não posso contar nada para ninguém, fiquei sabendo de um problema, não sei como ajudar aquela pessoa. Procure o seu pastor, procure a sua pastora, procure o seu líder maduro, que nem todo líder também é maduro. Procure alguém maduro na fé e na palavra, não é só com tempo de crente, para você falar aquilo e falar, olha, o que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa? Porque muita gente chega, conta, a pessoa tá num problema sério, ninguém conta para o outro, mas ninguém vai lá e fala, irmão, você tá errado aqui, ó, você tá precisando corrigir isso aqui, ó. Vamos lá para Mateus capítulo 18.
que a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Tá dizendo assim, ó: se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se recusar a ouvir a igreja também, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 ou 3 concordarem em qualquer assunto sobre o qual lhe pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, olha que coisa esse versículo. Vamos pegar o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, se o seu irmão, e nem todo texto, tá? Original, os textos mais tradicionais, as traduções mais antigas, elas não trazem esse pecar contra você, tá dizendo, se o teu irmão pecar. Então, se você identifica um erro em alguém, primeiro, não é para você fingir que você não viu. É para você ir e confrontar aquela pessoa. Confrontar não é desrespeitar, não é jogar na cara, não é acusar, não é humilhar aquela pessoa, não. É você confrontar, meu irmão. Seguinte, fiquei sabendo uma coisa assim, 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 e eu queria falar sobre você e o que você tem para me dizer sobre isso? Posso te ajudar de alguma forma? Isso não tá legal, isso não tá de acordo. Então, assim, não é você fingir que não aconteceu nada. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso. É alguém que, nossa, eu não tenho coragem de fazer isso. Então, você vai procurar alguém que seja mais experiente que você, né? O pastor, a pastora da sua igreja, o líder maduro, alguém maduro na fé, né? Que não seja um novo convertido, alguém maduro na fé e na palavra de Deus, para compartilhar aquilo, e aquele líder vai ser responsável de lidar com aquela pessoa. Mas, então, a primeira coisa, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Segundo, se eu estou vendo que aconteceu alguma coisa, eu preciso realmente lidar com aquela pessoa no sentido, com a intenção de resgatar aquela pessoa. Porque olha para você ver, ele está dizendo assim, ó, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Então, qual que é a intenção? Que ele ouça, que aquela pessoa entenda aquela correção, que aquela pessoa entenda aquela correção como um ato de amor e como é que fala? Se corrija, se retrate, se for o caso de se retratar, ou seja, que aquela pessoa cresça, aprenda com aquela situação. Agora, o que a gente vê muito por aí são coisas do tipo: ah, você viu o que fulano tá fazendo? Você viu que jeito que o fulano faz? Mas ninguém vai naquele fulano que a igreja inteira comenta que ele tem um comportamento que não é legal. Todo mundo fala, mas ninguém fala para ele. E às vezes ele nem percebe que tem aquilo. Então, nós muitas vezes, gente, vocês percebem quando Jesus fala assim, ó, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Por quê? Com a medida com que vocês julgarem, com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos, vos medirão também. Então, assim, ali ele não está dizendo assim, ó, não julgue o que está acontecendo. Ele está dizendo assim, ó, se você julgar, saiba que você vai ser julgado na mesma medida. E a mesma coisa está dizendo aqui, ó, não é para você não falar com o irmão, é para você falar com o irmão, mas com a intenção de resgatar. Porque, ó, se ele ouvir, ou seja, tem a possibilidade dele não ouvir, dele não dar ouvidos. E por dois lados, ou porque você foi de forma agressiva, maldosa, ou porque a pessoa tem um coração orgulhoso, que daí cai naquilo que nós lemos em Provérbios, que Deus rejeita, Deus detesta, olhar altivo, coração soberbo. Entende? Então, cada um precisa entender e fazer a sua parte. Se eu tenho uma situação delicada, desafiadora dentro da minha igreja, eu não posso simplesmente
emburrar, ir embora para casa e falar, não participo de mais nada. Eu não posso sair falando daquele irmão que teve uma atitude que às vezes foi realmente uma atitude errada, mas a partir do momento que eu me torno um fofoqueiro, a partir do momento que eu compartilho uma informação, pelo simples fato de compartilhar aquela informação, sem ser parte do problema e sem ser parte da solução, quer dizer, não diz respeito a mim, também não estou trazendo solução nenhuma, eu estou em pecado, porque a fofoca é pecado. Então, eu preciso entender que para resolver os conflitos, seja em que área for da igreja, seja com liderança, seja com o irmão do lado, seja com uma liderança que não seja lá o pastor, tal, mas seja alguém ali, uma liderança diária, eu preciso usar os métodos de Deus e não os meus métodos. Porque se eu usar os meus métodos vão estar baseados em uma visão limitada, em uma visão superficial, em uma visão horizontal, enquanto a visão de Deus, ela está acima. Deus vê todas as coisas. Deus entende os porquês de todas as coisas. Então, a gente precisa entender que para resolver qualquer conflito dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos usar os métodos de Deus. Isso inclui perdão, isso inclui suportar o outro. Então o que o outro faz eu tenho que aguentar tudo? Não, é dar o suporte. É exatamente isso que está falando aqui. Você viu que o irmão tá ranhetando muito, tá com algum comportamento, coisa? Chama o irmão na boa. Querido, vem cá, preciso conversar com você uma coisa. Não tá legal. Você já percebeu o quanto que você fala de forma agressiva? Você já percebeu que o tempo todo você reclama, o tempo todo você critica? Isso está magoando as pessoas. Isso me machuca, se for com você especificamente. Você já viu que você é impaciente, que você fala mal das pessoas? Então, chama o teu irmão e dá esse suporte para ele. Pastora, não consigo, não sei fazer isso. Então, alerte alguém que possa fazer, mas lembre-se de olhar para o seu coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Gente, porque acima de tudo, como nós falamos em Colossenses 3,14, acima de tudo, o que deve prevalecer é o amor, porque o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor permite que nós, por decisão, né, que eu e você, por decisão, tomemos a direção certa, de usar aquilo que Deus deseja. Então, dentro disso para hoje, o que eu queria que ficasse hoje no seu coração? Não recuse, sabe assim, recuse dar ouvidos a conversinhas, a fofoquinhas, sabe aquela coisa que vem com cara de opinião. Sabe o que eu acho? Mas no fundo, é uma fofoca, é uma intriga, porque Deus detesta. Então, recuse, sabe? Não vou dar ouvidos para isso. Não vou. Mas ouvir. O que eu vou fazer com isso? Então, eu vou conversar. Olha, pastor, aconteceu isso. Alguém me falou tal coisa, e agora eu tô com isso na cabeça. É verdade, não é? O que acontece? O que deve fazer? Se você já ouviu, busca alguém para você falar. Alguém quem, gente? Alguém maduro. Alguém maduro na fé, maduro na palavra, que vai realmente usar os métodos de Deus para resolver os conflitos. Porque os conflitos vão existir. Os conflitos vão existir. Então, nós precisamos saber como resolver os conflitos que vão existir. Porque nessa terra, meu irmão, minha irmã, não tem como. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo lapidados. Tanto é que Paulo fala claramente que nós somos transformados de glória em glória, paulatinamente. Ou seja, nós estamos num processo de santificação. Aceitamos Jesus, nosso espírito é regenerado. Morremos na hora que aceitamos Jesus. Estamos na glória, mas estaremos na glória. Mas se nós continuarmos vivos aqui na terra, toda a nossa vida, a partir do ponto que nós aceitamos Jesus, será um processo de santificação. Então, todo dia,
nós não seremos perfeitos, como a gente tem falado muito, ninguém é perfeito, mas nós temos a obrigatoriedade, nós temos a obrigação de sermos todos os dias um pouquinho mais parecidos com Jesus. Se nós tivermos esse compromisso de todos os dias sermos um pouquinho mais parecidos com Jesus, com certeza nós teremos famílias melhores, nós teremos uma igreja local melhor e nós teremos uma efetividade, uma assertividade na pregação do evangelho, no ganhar de almas muito maior. Então, que nós entendamos hoje aqui, recuso dar ouvidos para conversinha, para fofoca, e eu vou colocar em prática os métodos de Deus. Se eu não souber sozinho, vou buscar ajuda de quem sabe. Ok? Entendido? Tudo bem? Eu espero de coração mesmo que você tenha entendido isso, porque se nós colocarmos essas coisas em prática, né? Nós aprendemos na primeira semana que as diferenças são complementações, né? Que eu não devo dar foco naquilo que é diferente de mim, que eu devo ver aquela diferença como um complemento. Depois, na segunda semana, tive minha colinha aqui. Sim, na segunda semana nós falamos sobre né, criticar menos e elogiar mais. E hoje, você entender que você tem que recusar as conversinhas, as falácias, né, os falatórios, as fofoquinhas, e você precisa colocar em prática os métodos de Deus para resolver conflitos. Gente, com certeza a sua igreja vai começar a melhorar. A sua igreja vai começar a melhorar, né? O ambiente da sua igreja, os trabalhos da sua igreja vão ter mais assertividade. Por quê? Porque isso vai fazer com que cada um ali comece a ficar um pouquinho mais parecido com Jesus. E de tijolinho em tijolinho, a igreja, né? Tijolinho entre aspas aí, seja edificada e fortalecida. Onde você estiver, na sua cidade, na sua casa, né? Aonde quer que você esteja. Amém? Vamos orar para que Deus, para que o Espírito Santo, né, faça com que essa palavra fique no nosso coração e martele na nossa mente e cause realmente bastante assim confronto no nosso coração, nas nossas atitudes, para que haja mudança. Amém? Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Senhor, que nós, né, às vezes a gente pede tanto, Senhor, Senhor, fecha os meus ouvidos para tal coisa, para que tal... Não, Senhor, hoje nós queremos dizer aqui diante do Senhor que nós decidimos fechar os nossos ouvidos para as falácias, para os falatórios, para as conversinhas, para as fofocas, para as maldades maliciosas que muitas vezes vêm disfarçadas de opinião. Deus, em nome de Jesus, nós decidimos tapar os nossos ouvidos para isso e decidimos usar os teus métodos, Senhor, para resolver todo e qualquer tipo de conflito, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com o nosso marido ou esposa, seja com o nosso pai ou a nossa mãe, seja com o colega de trabalho, seja com os filhos. Senhor, nós decidimos. E quando, Senhor, nós deslizarmos, quando a gente não conseguir, quando a gente acabar usando o nosso próprio método, o nosso próprio jeito de resolver, Senhor, nós queremos que o Senhor grite dentro de nós, Espírito Santo, nos alerta, dizendo, olha, não era desse jeito. Você não ouviu a minha voz, você não usou aquilo que eu gostaria que você tivesse usado, você usou os seus métodos, os seus desejos. E que nós possamos estar prontos, Senhor, para reconhecer isso e acertar novamente, alinhar novamente os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, a tua palavra, para que nós sejamos felizes e abençoados e prósperos em tudo que nós fizermos, e que o teu nome seja glorificado, e que a tua palavra, Senhor, se expanda, e o teu reino se expanda, Senhor, por toda a terra. Em nome de Jesus, dá-nos essa graça, Senhor, nós te pedimos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço e abençoo cada pessoa, cada família, Senhor,
que está aqui representado por alguém que está ouvindo aqui a tua palavra ao vivo, ou que vai ouvir esse vídeo, o áudio desse vídeo em algum momento. Senhor, alcança essa casa, alcança essa família, alcança esse pai, essa mãe, esse coração aflito, alcança essa criança, esse jovem, esse adolescente. Alcança, Senhor, toca, Espírito Santo, traz, Senhor, luz, revelação da tua palavra, do Senhor, para cada uma dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, eu te agradeço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente, desejando sempre, claro, que você tenha um amor de família.